que a partir da contabilidade gerencial é que as decisões gerenciais na empresa elas podem ser tomadas. Então, um dos elementos principais no SIMAC Gestão é exatamente a contabilidade gerencial, tanto do ponto de vista econômico, né, como do ponto de vista financeiro. Do ponto de vista financeiro fica com o fluxo de caixa, do ponto de vista econômico fica com a contabilidade gerencial. Mas a ideia é essa, né? A ideia é que a gente tenha condições de, mesmo que seja uma MEI, ou que seja uma microempresa, seja uma pequena empresa, a gente possa, de uma forma simples, fazer com que o empresário entenda que o SIMAC é um sistema que dá a ele ferramenta para gerir o negócio, e não apenas um sistema que emite cupom fiscal, que controla estoque. A proposta é trazer isso para dentro das empresas. E aí você vai ter que entender bem alguma teoria que eu vou passar agora, porque faz parte da cultura. Porque, na realidade, a contabilidade gerencial ela é muito livre. A gente pode criar fórmulas e assim por diante. É diferente da contabilidade regular. Então, a contabilidade gerencial, o próprio sistema ele dá o caminho dela, pode criar caminhos. E aí muitas coisas são conceituais e outras coisas não são conceituais, são coisas padrão. É o que a gente vai estar observando a partir de então. Mas o empresário, querendo ou não, o empresário empreendedor, o que ele tem necessidade na empresa dele é verificar se em um determinado período de tempo, a gente chama isso de competência dentro do SIMAC, a empresa teve lucro ou prejuízo. É lógico que eu posso trabalhar com essa competência um mês em si e posso trabalhar numa análise de um ano, por exemplo, uma análise trimestral, uma análise bimestral. O sistema é livre em relação a isso. Até porque essa questão de ano, de janeiro até dezembro, é muita questão do ano comercial, mas o ano para a contabilidade não necessariamente precisa ser assim. A pessoa pode pegar um trimestre dentro da atividade dele por sazonalidade e dizer que o trimestre que ele vai analisar é exatamente novembro, dezembro e janeiro, por exemplo. Uma empresa que vende uma papelaria, que é a época que se vende muito. Então, assim, o sistema é muito flexível em relação a isso. O método que nós utilizamos para cálculo do resultado é um método chamado de custeio variável, ou custeio direto. Existem dois métodos. O método chamado custeio por absorção, que é o método que a contabilidade fiscal ela usa, do que o fisco usa, e na contabilidade gerencial, que nós usamos é o custeio variável, custeio direto. Esse é um método para falar um pouquinho de teoria. E os relatórios que se geram na contabilidade gerencial é o DRE, um DRE gerencial, que ele é um pouco diferente do DRE regular contábil, porque ele não vai ter a questão de projeção de imposto de renda pessoa jurídica ou contribuição sobre o lucro líquido, né? Então essa informação não tem no nosso DRE, mas ele é um DRE gerencial e ele vai dar dados do ponto de vista do custeio variável. A pessoa consegue determinar o lucro ou prejuízo da empresa no final da competência. Isso é muito bom. E o balancete gerencial, que é exatamente uma demonstrativa analítica para auxiliar o DRE. Então, isso é o que compõe a contabilidade gerencial do SIMAC. Agora, falando do método de custeio direto, ou método de custeio variável que nós utilizamos, o que ele faz, esse método? Na realidade, ele faz com que as despesas, os custos variáveis ou custos fixos, eles são apropriados dentro da competência ou relacionado com a operação de venda que é efetuada. Então, ela separa esses custos variáveis dos custos fixos. Tá? E o que acontece? Por que isso é importante? Porque é o seguinte, fixo, o próprio nome já indica, né? Aquilo que você tem todo mês. Tá? Tem um conceito aí de custo fixo. Quer dizer, independente do volume da venda, sempre o custo fixo vai existir. Por exemplo, aluguel, se vendeu ou não vendeu nada, tem que pagar aluguel. Salários, base dos funcionários, se vendeu ou não vendeu nada a empresa, tem que pagar o salário. A água, se a empresa estiver aberta, pagar o consumo de luz e assim por diante. Então, esses são custos fixos que eles não mudam. O próprio nome já diz, ele é fixo. Eles não mudam na sua nomenclatura, pode mudar um pouco no valor. Talvez negociar um aluguel, o consumo de água e de luz for um pouco menor, mas ele existe. Então, a empresa precisa dele para sobreviver. Existem os custos variáveis. Aí, o que acontece com o custo variável? Ele vai variar em função do movimento da empresa. Então, por exemplo, se eu tenho uma venda maior, é porque eu tenho que ter mais produto para vender. Então, o custo vai aumentar. Se eu estou vendendo mais, vou pagar mais imposto.
Se eu pago comissão sobre a venda, vou ter comissão. Se eu não vender, eu não pago comissão. Se eu não vender, eu não pago imposto. O custo do produto ele não é apropriado porque eu não fiz a venda. Então, esse método de custeio variável, ele traz a empresa para dentro de uma realidade. Aí pode trabalhar com projeções futuras. E, nesse conceito, utiliza algo que nós chamamos de margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? A gente vai ver no slide à frente, mas a margem de contribuição é o que vai facilitar o processo decisório, até para poder gerar promoção, criar política de descontos e assim por diante. Então, essa é a forma que a contabilidade gerencial do CIMAC ela pensa, até chegar à demonstração do resultado. Quando se fala em margem de contribuição, para a gente entender melhor, contribuição, o próprio nome já diz, né? Contribuição, é de contribuir. E a margem, o próprio nome já diz também, margem é um pedaço, é um pedaço. Se você pegar um conjunto inteiro, então você pega a margem daquele conjunto, um pedaço daquele conjunto inteiro. Então, qual que é o conjunto inteiro que nós estamos analisando aqui? É as vendas da empresa, nós estamos falando de venda. Por isso que é esse método ele é chamado de custeio direto, né? Então é venda. Peguei a venda, aí eu tenho um volume de venda. Agora, sobre esse total de venda, eu vou começar a fazer algumas avaliações. Por exemplo, desse volume que eu vendi, quanto é que eu paguei por essa mercadoria? Quer dizer, qual foi o custo dessa mercadoria? Uma outra situação, desse volume que eu vendi, qual é o valor de imposto que eu vou pagar? Bem, eu pego um volume de venda, por exemplo, de R$1.000, tá aqui o total de venda. Se eu digo que o custo é R$600, e as comissões ou impostos que eu vou pagar são R$100, então eu estou dizendo que o custo de despesa variável aqui são R$700. Se eu tirar da venda o que eu chamo de custo de despesa variável, eu vou ter um resultado, que é R$300. R$300 é a margem de contribuição. Isso é margem de contribuição. É quando eu pego a venda, tiro o custo da mercadoria que eu paguei por ela, tiro os impostos que eu vou pagar para vender, comissão assim por diante, então o que sobra é a margem de contribuição. E para que serve essa margem de contribuição? Por que chama contribuição? Eu vou contribuir com o pagamento dos custos fixos. É por isso que, nesse conceito de custeio variável, custeio direto, a gente separa custo variável do custo fixo. Porque, já expliquei, né? O custo fixo ele vai existir sempre. Então, eu tenho que saber, olha, o que eu vou ter de dinheiro, o que eu vou ter de contribuição dentro daquilo que eu vendi, para mim poder custear o meu custo, porque a partir daí, da margem de contribuição, é que eu chego no lucro da empresa. Então, o primeiro conceito, esse conceito de margem de contribuição, o nome já diz, né? Margem para contribuir. Quanto é que eu vou contribuir na receita do bolo para mim custear a minha empresa, cobrir meus custos fixos? Custo fixo está o salário do dono e assim por diante, né? O prolabore e assim por diante. E aí, quando eu trabalho com a margem de contribuição, à medida que o tempo vai passando, porque a empresa, eu não posso ter a fotografia da empresa de 15 dias. Né? Quando eu falo assim, índice médio de margem de contribuição é a fotografia da empresa durante um período. Se tiver sazonalidade na empresa, quer dizer, se o movimento de venda da empresa é só do mês de setembro até o mês de março, eu vou ter que procurar estabelecer uma média dentro desse período, para ter uma situação mais real. Então, assim, é uma avaliação. Competências que vão fazer parte do índice médio da margem de contribuição, elas podem ser selecionadas pelo cliente. O cliente tem que entender também, tem que ter noção, o empresário, um pouquinho do que a gente está falando aqui. Mas esse índice médio é exatamente quando eu começo a fazer o cálculo, que nem eu tenho aqui esse cálculo que nós fizemos no anterior, eu tenho o total de venda, tenho o custo da mercadoria e a despesa variável, sobrou para mim 300 de margem de contribuição. Qual que é o índice? O que é isso? Eu vou transformar isso matematicamente falando num fator. Então, tem uma fórmula e eu chego nesse fator dividindo o valor da margem de contribuição pelo total da venda. Então, meu índice vai ser 0,30. Isso é um fator, ponto 30. E nós vamos utilizar essas informações. Né? À medida que eu for conversando aqui, a gente vai traçando nosso caminho aqui para chegar ao ponto final, porque o ponto final é saber, dentro da contabilidade gerencial, deu lucro ou deu prejuízo? Essa é a finalidade do DRE, até porque o DRE é demonstração de resultado. Né? Então, que resultado é esse? Assim como sim ou não são respostas, lucro ou prejuízo é resultado. Só que se a empresa se mantém em prejuízo, ela quebra. Se ela mantém lucro, ela pode crescer e o empresário pode utilizar esse recurso para outra coisa. Né? Mas continuando o conceito aqui, nós chegamos no resultado operacional. E todo momento que eu tenho
a margem de contribuição estabelecida, tenho meus custos variáveis, tenho meus custos fixos estabelecidos, eu vou, então, chegar ao resultado operacional, finalidade da empresa. Se a empresa deu lucro ou prejuízo dentro da competência ou dentro do período que eu estou analisando, né? Tem uma equação, que é o resultado operacional, lembrando que, como eu já disse no começo, quando nós trabalhamos contabilidade gerencial, a criação de fórmulas, desde que sejam fórmulas coerentes, é livre. Você encontra algumas fórmulas básicas, como a da margem de contribuição e outras, mas outras fórmulas são livres, a gente pode criar, não existe restrição em relação a isso, né? Então, a gente tem, por exemplo, a equação para chegar no resultado operacional do SIMAC, ela é margem de contribuição menos o custo fixo, aí eu vou chegar no resultado operacional. Então, se eu falar assim, olha, a margem de contribuição foi R$300, foi o que me sobrou para me poder cobrir meu custo fixo. Se eu disser que meu custo fixo é R$250, quer dizer, é o que eu gasto para pagar aluguel, pagar água, internet, o salário do dono, é R$250. Então, o que sobrou para a empresa de lucro? Sobrou R$50. Então, a margem de contribuição é isso. Porque a margem de contribuição, na realidade, quando você trabalha com indústria, é o que cada produto contribui. Como a gente não trabalha com indústria, a gente trabalha no conceito de comércio, e no comércio, no SIMAC, a gente trabalha com o conceito de família, então seria o que cada família está contribuindo. Até porque, por exemplo, tem famílias que vão dar mais lucros e tem família que vai dar menos o lucro. A margem de contribuição ela é menor, né? Até porque o markup, a margem usada no produto, ali, que a pessoa pensa como sendo lucro do produto, ela é diferente. Então, eu tenho uma família que vende celular, é diferente da família que vende colchão. O colchão vai dar muito mais margem de contribuição do que o celular. Só que quando a gente está trabalhando em valor, aí depende de volume de venda, de giro, e depende de outros fatores que a gente não é objetivo aqui a gente conversar sobre isso. Tá? Mas só a gente entender a margem de contribuição. E ela vem ou através de item ou através de famílias, que é o caso do SIMAC aí. E para nós interessa o total também. Então esse total aqui foi 300, comparou com 250, sobrou R$50. E esse assunto, quando a gente está falando de contabilidade gerencial, ele vai se estendendo. Por exemplo, um outro conceito que a gente precisa ter é o conceito de ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio? É o valor que a empresa precisa vender para cobrir seus custos e para obter lucro. E o ponto de equilíbrio eu extraio da onde? Aí é por isso que eu tenho que ter o conceito de margem de contribuição. O ponto de equilíbrio ele vem desse conceito de margem de contribuição. A gente vai fazer duas demonstrações. Uma, por exemplo, a pergunta é o que a empresa tem que vender para poder empatar, né? Eu não quero nem ter lucro nem prejuízo. Isso é chamado de ponto de equilíbrio contábil, quando o lucro é zero. Então, como é que se define o ponto de equilíbrio contábil? Ele tem a fórmula e usa as informações que a gente já tem. Né? Por exemplo, usa custo fixo e usa o índice médio da margem de contribuição. Então, por exemplo, a pergunta é quanto é que eu tenho que vender para cobrir R$400 de custo? Isso levando em consideração todo esse cenário que eu apresentei aqui. Né? A empresa, eu peguei o índice médio, está aqui, cheguei um 0,30, com esse índice médio aqui, que é um fator matemático. E agora eu falo, usando essa informação que eu tenho que ter o índice médio, meu de margem de contribuição. Quanto é que eu tenho que vender para poder cobrir meu custo fixo? Aí eu faço a fórmula e eu chego a R$1.333. Então, se a empresa vender 1.330, ela toma prejuízo. Se ela vender 1.333,33, ela paga as contas. Não tem, é o lucro zero. Se ela vender 1.500, ela já passa a ter lucro. Então, ponto de equilíbrio, esse primeiro ponto de equilíbrio que a gente vê, o ponto de equilíbrio contábil, a gente vai falar de dois, é quando eu quero saber na minha empresa, inclusive fazer projeções, né? Porque eu estou falando de uma outra coisa que faz parte da estrutura do SIMAC, que é o orçamento gerencial, que a gente tem um outro vídeo sobre isso. Né? Mas a gente observa o seguinte, é importante que o empresário saiba o que ele tem que fazer para sobreviver. Né? Porque senão a empresa quebra e a pessoa não sabe por que quebrou, exatamente porque ela não tem os números dela, né? Para poder fazer as projeções. Então, o ponto de equilíbrio contábil é importante. Ele é importante, porque é o mínimo que eu tenho que vender. Existe um outro ponto de equilíbrio, que é o ponto de equilíbrio econômico. No ponto de equilíbrio econômico, eu já coloco o quanto eu quero ganhar, uma margem de lucro. Tudo que eu falar aqui está traduzido em real, para ficar mais fácil o entendimento, mas, para quem entende matemática, eu posso também trabalhar com 100 e trabalhar com fator. Né? Mas aqui o percentual é uma coisa assim, mas a gente vai trabalhar aqui sempre em valor, nessa nossa apresentação. Mas o ponto de equilíbrio econômico,
eu vou ter que informar o lucro desejado. Então, eu tenho uma segunda pergunta aqui para me ter que fazer, que é, quanto é que eu tenho que vender para cobrir meus custos de R$400 e, além disso, eu quero ter um lucro de R$100. Né? O empresário ele precisa de reinvestir. Então, ele vai usando as mesmas informações que eu já tenho, quer dizer, olha, o custo fixo é 400, o lucro desejado é 100, o MMC é 0,30, esse é muito importante, tá? Porque aí eu vou ter todas as informações. Então, a fórmula me disse que eu tenho que vender 1.666,66. Então, se eu vender isso, eu ganho R$100. Se eu vender 1.700, eu vou ganhar mais que 100. E se eu vender menos que 1.666, eu vou ganhar menos que 100. E aí também, é lógico, para uma decisão empresarial, eu não posso querer ganhar muito, né? Porque se eu querer ganhar muito, dependendo da concorrência, eu vou ficar perdendo, não vendo. A verdade é essa, né? Então, é toda uma questão de eu avaliar onde é que eu quero chegar. Olha, preciso investir nisso, quanto minha venda tem que aumentar, o que eu tenho que fazer. Se eu vou ter 100 de lucro, mas eu vou ter que investir quanto em propaganda. Tudo é avaliado nas questões de ponto de equilíbrio. E aí, essas informações que o SIMAC gera, né, porque a gente está falando de SIMAC, falando de contabilidade geral dentro do sistema, essas informações são geradas, ajuda o empresário a tomar essa decisão. E, por último, essa informação ela é apresentada no DRE. O DRE é exatamente isso, né? Demonstrativo do resultado do exercício, demonstrativo do resultado gerencial, estamos falando de gerencial aqui. Então, era uma visão sintética, ou resumida, da situação econômica da empresa. Uma determinada competência, mês, ano, o SIMAC permite várias competências e assim por diante. No modelo gerencial, a gente tem, simples, né? A quantidade de vendas que eu fiz, os custos, despesas na venda, quer dizer, quanto que eu paguei por essa mercadoria, mais alguma coisa, imposto que eu paguei para vender, etc. e tal. Cheguei na margem de contribuição, tiro os custos fixos que eu tenho, ou despesa, e chego no resultado. Então, o DRE ele traz essa informação para a empresa, e de forma resumida. Aí tem algumas questões acadêmicas, né, que a gente segue, alguns critérios, não pode se mexer tanto no DRE. Né? No caso do DRE gerencial, a gente só está tirando essa questão de imposto que é pago depois, que aí o contábil tem que extrair imposto, aí já trabalha com o conceito de CMV, conceito de RCM, aí a gente já começa a trabalhar com conceitos contábeis. O custo da mercadoria aí, baseado no SIMAC, é o custo real. Eu vendi 10 produtos, paguei X por esses 10 produtos. Não importa para mim a questão de estoque, nem estoque inicial, nem estoque final, que é o que se calcula quando eu trabalho no método de custeio por absorção. Essa é a grande diferença. Custeio direto, ele não leva essa consideração. Ele pega o custo que eu paguei por aquela mercadoria que vendeu e já joga ele direto sobre o valor da venda e já me dá o que foi que eu paguei de imposto, ou comissão, ou qualquer coisa que são os meus custos variáveis, já me dá um resultado. Quer dizer, eu posso a qualquer momento ter essa informação. Se eu for fazer isso de forma diferente, esse resultado ele é muito lento, né? Porque você vai ter que calcular RCM, CMV, quer dizer, tem que estar com controle de estoque correto. Aí eu pergunto para vocês, né? Quais são os empresários hoje, clientes que a gente tem, pequeno e médio, que tem um controle de estoque muito bom, que você possa confiar? São poucos. Então, até porque quanto mais itens você tem no seu portfólio, menor vai ser a assertividade do seu controle. Então, você vai ter que estar fazendo auditoria e assim por diante. Isso tudo que o SIMAC permite fazer também. Mas quando você trabalha com esse método que eu estou falando, né, que eu já faço, já pego lá o que eu paguei, já debito daquele produto que eu vendi, pronto, já consigo chegar à margem de contribuição. É esse cenário aqui. Por exemplo, vendi 5.500. Aí, por essas mercadorias que eu vendi, eu paguei 3.200. Aí, sobre a venda, eu paguei mais R$400 de impostos e paguei a comissão de vendas de 200. Então, sobrou para mim, com margem de contribuição, R$1.700. Aí, eu tive uma despesa administrativa de R$400 e paguei como folha de pagamento, prolabório do dono da empresa, etc. e tal. Aí, eu paguei R$1.000. Então, sobrou para mim, de lucro, R$300. O DRE, ele apresenta isso, porque você imagina se você pegar um relatório de 10 páginas e der para o empresário para ele ler. Tá? Ele não pegar uma calculadora e fazer conta. Bem, sistema que faz isso, tem que arrumar uma empresa que esteja disposta a ter essa informação dessa forma. Mas o SIMAC não, o SIMAC já traz de forma condensada. Então, é muito mais tranquilo, né, nesse sentido da contabilidade gerencial. Só que também o SIMAC traz a demonstração um tanto quanto mais analítica, né? onde esses dados são mais
detalhados, né? Por exemplo, eu falo assim, imposto sobre venda, mas que imposto que eu paguei? Então, aí vem aquele conceito que a gente já viu na aula introdutória desse tema, quando a gente falou de gestão financeira, que aí é o conceito de você ter contas, né? As contas servem para isso. Conta, os grupos de contas, categorias de contas, serve exatamente para você ir agrupando os valores em grupos, em pequenos grupos, distribuindo. E aí forma uma outra ferramenta que o SIMAC tem, que é o balancete gerencial. Então, o balancete gerencial é a visão analítica, uma visão detalhada, na realidade, da empresa em determinado período, competência, mês, ano e assim por diante. E o balancete gerencial ele permite avaliar a evolução, porque aí você vai podendo fazer comparações e criando cenários também. Aqui no caso desse nosso exemplo, a gente apresentou o DRE, está aqui apresentado de forma sintética, e agora a gente apresenta o balancete de uma forma mais analítica, né? E aqui eu tenho os mesmos dados, ó. Vendi 5.500, paguei pelas mercadorias 3.200. Imposto sobre as vendas, que imposto que eu paguei? Eu paguei foi o simples, foi o simples que eu paguei. A comissão sobre as vendas, para quem que eu paguei essa comissão? Paguei para vendedor interno e vendedor externo. Agora, é lógico, eu também posso tirar um relatório aqui discriminando quais são esses vendedores, mas isso não é o objetivo do balancete. Aí já é uma análise da conta em si, né? Que já pega essa informação e transforma em conta, poder diminuir um pouco a informação e caber numa página. E aí eu tenho a margem de contribuição e a mesma coisa acontece com as despesas, porque aqui no DRE, o que eu falei foi que eu tive despesa administrativa, aqui, ó, 400 de despesa pessoal 1.000. Mas a pergunta é, o que foi que eu gastei? Então, gastei com água e luz 200, telefonia 120, material de limpeza. Gastei com o pessoal pro labor do sócio, tal, cheguei, e aí eu chego no meu resultado. E é importante, o meu resultado, não só eu ter um número, né? Eu tenho que entender da onde esse número se formou. Porque se eu pensar assim, olha, se eu diminuísse o salário, então, eu poderia chegar aqui e diminuir R$20 no salário, meu lucro seria 300. Mas se eu diminuir R$20 no salário, será que eu conseguiria vender os 5.500? Porque eu vou perder mão de obra? Ou será que se eu colocar aqui, contratar mais um funcionário aqui, a despesa vir para 420, será que minha venda vai para 6.000 e aí meu resultado pode ser melhor? O balancete gerencial, ele dá esse tipo de interpretação. É lógico, quando você fala em despesas aqui administrativas, aí já é outro cenário, né? Estou gastando aqui 80 com material de limpeza. Se eu tivesse gasto 60, eu talvez teria um lucro maior de 320. Mas eu vou diminuir o material? Não, eu posso, de repente, pesquisar, encontrar um local melhor para comprar, procurar meios de economizar água e luz sem prejudicar o meu negócio, telefonia também, negociar telefone e internet de forma diferente. Então, o balancete gerencial, ele vai te dar ao empresário essas possibilidades nesse tipo de análise. E o DRE já é um balancete que a pessoa já olha ali, já rapidamente, opa, deu lucro, prejuízo, ok, vamos para frente. Agora, o que foi que aconteceu? Aí eu vou para o balancete gerencial. Então, essa é a ideia da contabilidade gerencial. No SIMAC, vamos ver aqui como é que funciona esses conceitos, né? Então, esses conceitos dentro do SIMAC, eles são conceitos que ele já vem embutido quando você entra, acessa o sistema. É um conjunto de informação que vem falando sobre o conceito, né? Então, aqui já aparece na tela aqui, gestão financeira, já aparece um DRE aqui, já aparece previsões e assim por diante. E eu tenho também, aqui dentro do SIMAC, na gestão financeira, eu vou ter um local chamado de contabilidade gerencial. A contabilidade gerencial do SIMAC, ela funciona de uma forma inteligente, porque é o sistema de gestão. Então, eu não coloco dados, eu não insiro dados manualmente aqui nesse ambiente da contabilidade, nesse módulo aqui, esse recurso da contabilidade gerencial. Ele é um recurso de extração de dados. Por quê? Porque os dados eles já chegaram no sistema através de outros elementos da gestão financeira. Por exemplo, contas a pagar ou receber, o caixa geral, conta corrente, eles vão alimentar para mim informações de receita, de despesa. Se eu pego, por exemplo, a parte da movimentação, da venda, caixa central, os frentes de caixa, ele já vai gerar para mim as vendas relacionadas com a margem de contribuição. A partir do momento que eu tenho o valor da venda, aí aqui eu vou lançar meus custos fixos, né?
e algumas despesas variáveis. Quando eu pego gestão de produto, quando eu dou entrada na nota, eu já vou saber o custo desse produto para poder chegar na margem de contribuição. Quando eu faço um cadastro de produto e começo a criar famílias, cadastro famílias, automaticamente a margem de contribuição é por família, né, dentro do sistema, então já vai gerar essa informação para mim. Então, todas essas informações elas já são geradas dentro do sistema. E aqui, o que eu faço na contabilidade gerencial é extrair de alguma forma essas informações.